E se o lugar que você achava ser apenas uma casa pudesse ler sua mente, manipular suas memórias e controlar suas emoções? Neste episódio, Marina descobrirá que cada sensação de alívio é apenas uma armadilha, e Daniel sentirá sua própria consciência se dissolver. A casa não precisa atacar fisicamente. O verdadeiro terror está em ensinar você a permanecer sem perceber. Marina acordou com uma sensação de pressão suave, invisível, envolvendo cada pensamento. O corredor diante dela parecia se esticar e se comprimir conforme seus passos. Cada porta parecia avaliar cada hesitação, cada respiração, como se o próprio ar estivesse atento a seus pensamentos. Ela sentiu os lapsos de memória mais fortes que antes. Alguns minutos do dia anterior pareciam desaparecer sem explicação. Mas havia algo mais perturbador. A casa não parecia apenas apagar ou distorcer memórias. Parecia riscá-las de forma sutil, guiando suas percepções. O que está acontecendo comigo? Murmurou, a voz distante, quase engolida pelo silêncio da casa. Daniel estava próximo, mas invisível aos olhos de Marina. Cada hesitação dela provocava ondas de dor emocional nele, enquanto a consciência dele se fragmentava lentamente. Ele tentava se concentrar para vicelar, mas cada pensamento era filtrado, drenando energia e fragmentos de sua própria identidade. Marina caminhou pelo corredor, sentindo uma estranha familiaridade nos objetos que antes pareciam neutros. Cada móvel, cada quadro, parecia responder ao seu ritmo emocional, ajustando-se às suas expectativas. O alívio que sentia não era gentil. Era calculado, meticuloso, moldando sua percepção. O corredor parecia se alongar, como se o espaço fosse maleável. Marina começou a sentir uma tensão sutil, quase imperceptível, misturada à sensação de segurança. Ela percebeu que o conforto da casa era viciante, mas não era liberdade. Cada escolha, cada passo, já não era inteiramente dela. Era a lição da casa se manifestando lentamente. Daniel sentiu cada momento de conformidade de Marina como uma punhalada. Cada instante que ela se acomodava, cada suspiro de aceitação, drenava mais de sua própria força. Ele percebeu que não havia como salvar Marina sem se tornar parte do próprio tecido que mantinha o lugar vivo, absorvendo fragmentos de si mesmo. Marina sentiu-se no sofá da sala, olhos fixos na parede. Não havia medo, nem pânico. Apenas a sensação confusa de pertencimento e dúvida. Cada memória parcial que surgia era filtrada, ajustada pela casa. Ela começou a perceber que não estava apenas vivendo no espaço físico. Estava sendo moldada por ele, ensinada a aceitar a permanência como inevitável. Daniel tentou se concentrar, gritar em silêncio, emitir um alerta emocional, mas a dor aumentava, consumindo o pouco de consciência restante. Cada tentativa de interagir com Marina era inútil, a casa não precisava destruir a resistência dela. Bastava ensinar o conforto como prisão. Marina caminhava pelo corredor principal, os olhos fixos nos detalhes da casa que antes passavam despercebidos. O piso parecia mais frio, mas a sensação não provocava medo. Havia algo viciante no ambiente, uma estranha sensação de segurança que invadia cada músculo e cada pensamento. Ela respirou fundo, tentando analisar a própria mente, mas percebeu que não conseguia distinguir onde terminava seu pensamento e onde começava a influência silenciosa da casa. Cada objeto parecia estar no lugar exato para guiá-la, o sofá que chamava para descansar, os quadros que desviavam o olhar, os móveis que induziam passos precisos. Até o corredor parecia se curvar levemente, acompanhando o ritmo de sua respiração, conduzindo-a sem que percebesse. Isso é confortável demais, menos murmurou, como se fosse um aviso para si mesma. Mas é certo. Daniel, quase invisível, sentia cada suspiro dela como uma lâmina atravessando o que restava de sua consciência. Tentou alertá-la, avisá-la, gritar em silêncio, mas cada esforço custava pedaços de memória e de identidade. Ele percebia que qualquer interferência direta seria fatal para ele. Enquanto a casa continuava a ensinar Marina a aceitar, passo a passo. Marina sentou-se no sofá, os ombros relaxando, e sentiu a pressão da casa se dissolver em conforto. Mas o alívio era calculado, silencioso, uma armadilha emocional perfeita. Ela percebeu que, quanto mais se permitia sentir essa segurança, mais difícil seria resistir ao controle que a casa exercia sobre ela. O tempo começou a se distorcer. Segundos se esticavam, minutos desapareciam e Marina não conseguia dizer se havia caminhado 10 passos ou 100. Cada instante era cuidadosamente medido pela casa, cada respiração moldada para induzir aceitação. O que parecia liberdade era, na verdade, uma prisão invisível e viciante. Daniel sentiu o colapso final de sua resistência se aproximar. Cada fragmento de consciência que ele ainda possuía era drenado lentamente,
consumido pelo poder silencioso da casa. Ele compreendeu, com horror silencioso, que a única maneira de proteger Marina seria entregar-se completamente ao mesmo tecido que a moldava, desaparecer dentro da própria casa. Marina levantou-se, sentindo cada passo ser guiado de maneira quase imperceptível. Havia conforto em permanecer, mas uma pontada de percepção avisava: essa segurança não era liberdade. A casa não precisava prender fisicamente. Ela ensinava a aceitar a prisão como escolha própria. Ela olhou para o espelho do corredor. Seu reflexo estava perfeito, mas havia algo estranho, quase perturbador, um eco de si mesma que não era inteiramente seu. A casa observava através dela, moldando cada pensamento e reação sem toque físico. Marina respirou fundo e sentou-se novamente no sofá. A sensação de paz era intensa, quase intoxicante. Mas havia uma pontada de consciência. Aquela calma era apenas mais uma lição da casa. Ela estava aprendendo, sem perceber, que permanecer era inevitável. Daniel, fragmentado e exausto, compreendeu que a entrega completa estava próxima. Cada segundo de conformidade de Marina corroía o pouco que restava dele, tornando claro que a próxima escolha seria irreversível. Marina caminhava pelos corredores, como se estivesse andando em água. Cada passo suave e pesado ao mesmo tempo. O silêncio da casa era absoluto, mas carregava algo mais, uma presença viva que parecia sussurrar através das paredes. Não com vozes, mas com sensação, emoção, intenção. Cada cômodo parecia respirar junto com ela, como se medisse cada hesitação, cada impulso de pensamento. Enquanto isso, Daniel sentia fragmentos de sua identidade escaparem como fumaça por frestas invisíveis. Cada tentativa de alertar Marina era recebida com dor intensa, como se seu corpo e mente fossem drenados por fios invisíveis conectados à casa. Ele percebia, com horror silencioso, que sua resistência estava chegando ao fim. Marina parou diante do espelho do corredor. Olhou para si mesma, mas o reflexo parecia ter camadas. Não era apenas ela ali. Havia ecos de memórias passadas, tanto de Daniel quanto de si mesma, misturados com o presente. Ela podia sentir, de forma perturbadora, o espaço entre realidade e manipulação se dissolvendo. Cada momento de lembrança vinha com uma sensação de desconforto difuso, uma confusão que a casa alimentava para moldar sua percepção. Eu não sei o que é meu menos, murmurou. A voz quase imperceptível. Mas isso parece certo. O corredor parecia alangrecer. Os móveis deslocarem-se suavemente, como se acompanhassem seus pensamentos. Cada respiração era medida, cada batida de coração observada. A casa não precisava usar força. Cada gesto, cada sensação de conforto, era uma lição silenciosa de submissão. Daniel, ajoelhado no chão frio, sentiu a consciência quase totalmente dissolvida. Fragmentos de memórias, sentimentos e vontades desapareciam a cada instante. Ele percebeu que não poderia interferir sem se entregar totalmente. A dor de perder a identidade era intensa, mas a alternativa menos ver Marina se tornar completamente submissa à casa sem chance de resgate era ainda pior. Marina caminhou até a sala e sentou-se no sofá. A sensação de alívio invadiu seu corpo, mas era inquietante. Era confortável demais, suave demais, quase intoxicante. Ela percebeu que estava sendo guiada sem perceber, cada decisão suavemente redirecionada para permanecer. O conforto era uma prisão. Eu posso sair, mas não quero menos, murmurou, sentindo que a liberdade fora do lar não mais provocava urgência. Cada escolha parecia sua, mas a percepção dizia o contrário. Daniel sentiu a entrega iminente se aproximar. Cada fragmento de sua consciência estava sendo consumido, absorvido pelo espaço que agora fazia parte de seu ser. Ele compreendeu que a única forma de proteger Marina seria fender-se ao tecido da casa, desaparecer, tornar-se presença silenciosa e constante, como o próprio ambiente. Marina respirou fundo, sentada no sofá, consciente de que cada sensação de paz e alívio era uma lição. Ela ainda podia perceber, vagamente, que a liberdade era ilusória, mas o desejo de resistir estava enfraquecendo. Cada movimento seu, cada pensamento, cada hesitação já estava moldado. Ela estava aprendendo a permanecer. Marina estava de pé no corredor, o ar pesado envolvendo cada pensamento. Cada porta, cada quadro, cada móvel parecia observá-la, medir cada hesitação. A familiaridade que antes trazia conforto agora carregava um peso silencioso, uma tensão quase palpável. Cada passo parecia guiado, mas ela tinha a sensação perturbadora de que qualquer movimento errado poderia romper sua percepção de realidade. Eu posso sair, murmurou, tentando testar seus próprios limites menos, mas não sei se quero. A casa respondeu sem barulho. Não havia portas trancadas, nem correntes, nem sussurros audíveis.
Apenas uma pressão constante, quase imperceptível, que moldava suas emoções. O conforto, agora, não era apenas seguro. Era sedutor, irresistível, uma armadilha perfeita. Daniel, ajoelhado no corredor próximo, sentia a consciência fragmentar completamente. Cada tentativa de alertar Marina drenava mais de si. Ele compreendeu com clareza cruel que qualquer resistência agora exigiria um preço final, sua própria existência. A alternativa era assistir Marina sucumbir silenciosamente à manipulação da casa. Marina caminhou lentamente até o sofá da sala. Cada passo um teste, cada respiração uma lição. O alívio invadiu sua mente, mas era calculado. Cada sensação de conforto reforçava a dependência. Ela podia perceber, vagamente, que a liberdade era apenas uma ilusão. Mas o desejo de resistir se enfraquecia com cada instante. O corredor parecia se alongar, os móveis inclinarem-se levemente, o ambiente reagir aos pensamentos dela. A percepção do tempo estava distorcida, minutos desapareciam, horas pareciam suspensas. A casa não precisava usar violência. A manipulação silenciosa era suficiente para esmagar qualquer resistência. Daniel sentiu o colapso final se aproximar. Cada fragmento de sua consciência restante era absorvido, consumido, moldado pelo poder invisível da casa. Ele percebeu que o único caminho para proteger Marina seria entregar-se completamente. Desaparecer, fundir-se ao espaço, tornar-se parte do próprio terror silencioso que controlava cada decisão dela. Marina sentou-se no sofá, os olhos fixos no corredor silencioso. Cada pensamento seu, cada movimento, cada hesitação já estava moldado. Ela podia perceber, ainda que confusamente, que a liberdade era ilusória. Permanecer era inevitável, e cada sensação de conforto reforçava o controle que a casa exercia sobre ela. O coração de Daniel batia com dificuldade, cada batida mais lenta, cada pensamento mais fragmentado. Ele sabia que estava à beira da entrega total. E Marina, sem perceber completamente, aceitava a lição silenciosa que a casa oferecia, que permanecer, aceitar, sobreviver, tinha um preço invisível e definitivo. O corredor estava em silêncio absoluto, mas carregava peso. Não havia vento, nem rangidos de portas, nem sussurros. Apenas a presença invisível e esmagadora da casa, preenchendo cada espaço, cada pensamento, cada fragmento de memória. Daniel estava ajoelhado no piso frio, sentindo sua consciência escorrer como água por frestas invisíveis. Cada tentativa de gritar ou alertar Marina drenava pedaços de si, fragmentando sua identidade em um espaço que já não pertencia a ele. Ele compreendeu, com terror silencioso, que não poderia salvar Marina sem se entregar completamente. Marina estava sentada no sofá, observando o corredor, sentindo a familiaridade da casa invadir cada pensamento. A sensação de conforto era intensa, quase intoxicante. Cada movimento seu, cada respiração, cada decisão parecia própria, mas era uma ilusão magistral. A casa moldava cada sensação, cada emoção, ensinando a aceitar a permanência como inevitável. Eu estou bem aqui, menos murmurou, mais para si mesma do que para qualquer outra coisa. E parece certo assim. Daniel respirou fundo e deu o passo final. Sua consciência começou a se dissolver completamente, fundindo-se ao tecido invisível da casa. A dor da perda de si mesmo era intensa, mas inevitável. Ele sentiu cada fragmento de sua identidade absorvido pelo ambiente, tornando-se presença silenciosa e constante, parte do próprio terror que moldava Marina. Marina sentiu o vazio deixado por Daniel, mas a sensação de segurança não se alterou. Ela percebeu vagamente que a liberdade era uma ilusão, mas o desejo de resistir já estava enfraquecido demais. Cada escolha, cada gesto, cada pensamento já havia sido cuidadosamente moldado pela casa. Ela estava aprendendo, sem perceber, que permanecer era inevitável. O corredor parecia imóvel, mas vivo. Cada objeto, cada sombra, cada detalhe da casa estava agora em perfeita harmonia com a consciência dissolvida de Daniel e a aceitação silenciosa de Marina. A tensão emocional atingira seu ápice. O terror psicológico se consolidara. A casa não precisara de violência. Apenas paciência, sutileza e domínio absoluto. O episódio terminou com o corredor silencioso, os relógios marcando o tempo como se nada tivesse acontecido. E dois habitantes, completamente moldados pelo espaço, um que aceitava permanecer sem perceber, e outro que se tornara parte do próprio silêncio que controlava tudo. O terror não estava no físico. O terror estava na lição silenciosa e inevitável. A liberdade é apenas percepção. E a aceitação total, um destino inevitável.